O Bife e a Pipoca, um dos contos do livro Tchau, da grande escritora Lígia Bojunga. Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu, assim sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu, assim sem você. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem, se cuidando, em casa. Espero também que estejam lendo bastante. Trouxe aqui para vocês uma história desse livro, o livro Tchau, da escritora Lígia Bojunga. Essa escritora é muito premiada. Ela tem uma infinidade de livros lançados e vendidos no mundo todo. Mas mais adiante eu vou ler um pouquinho as obras da autora Lígia Bojunga. É uma autora que eu gosto demais. E esse livro, Tchau, eu escolhi porque é um livro que me emociona. Tem umas histórias muito interessantes, muito legal nesse livro. E tem história que lembra muito a realidade, que lembra muito a vida real, que é inclusive a história que eu escolhi para contar, para compartilhar com vocês, que se chama O Bife e a Pipoca. Tá certo? Vamos à história? Antes, vou falar para vocês de qual projeto que a gente faz parte, tá certo? Ensinar na incerteza, inovação e resistência pedagógica no enfrentamento dos impactos da pandemia de Covid-19 na educação escolar. É um projeto coordenado pela doutora Rosa, que é educadora, que é professora, e por várias outras professoras e estudantes de pedagogia. Todos gostamos muito de leitura e convidamos vocês a estar conosco, a acessar o nosso canal no YouTube para poder ter esses momentos de contação de história junto com a gente, tá certo? Juntos a gente pode muito mais. Vamos ao Bife e a Pipoca? O Bife e a Pipoca começa com uma carta mesmo. Não foi videochamada, foi uma carta escrita de um amigo para o outro, certo? E nessa carta, Rodrigo vai contando as novidades do ano letivo. Rodrigo era um garoto de 11 anos e ele vai contando quais são as boas novas do ano letivo. E ele conta para o Guilherme, que está lá no Rio Grande do Sul, que chegou um aluno novo na sala. Esse aluno, ele é um bolsista. Rodrigo conta também que esse aluno tem o apelido de Tuca. E o Tuca, pelo que o Rodrigo sabe, mora numa favela. Tanto o Rodrigo quanto o Tuca são do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Aos pouquinhos, a gente vai conhecendo um pouco da história do Rodrigo e do Tuca. Aí, o que acontece? O Tuca, quando chegou na escola, chegou sem amigo.
veio começou numa escola nova, não conhecia ninguém, chegou sem amigo. E ele ficava moadinho lá no cantinho dele, tímido, acanhadinho. E aí o que aconteceu? Aos pouquinhos, o Tuca e o Rodrigo foram começando uma amizade. O Tuca sentava lá naquele lugar que o Guilherme, o amigo do Rodrigo, sentava antes. Ou seja, pertinho do Rodrigo, que era para tricotar, para ficar conversando. E aí o que acontece? A amizade do Tuca e do Rodrigo, gente, começou com um sanduíche. Como assim? Como que uma amizade começa com um sanduíche? Vejam bem, eu vou ler para vocês. O Rodrigo foi comprar um sanduíche e voltou para acabar um trabalho. Isso é na hora do recreio, do intervalo. Nem prestou atenção no Tuca. Debruçou no caderno e começou a escrever. O olho do Tuca foi indo para o sanduíche. Quando chegou lá, quem disse que ia embora? O Rodrigo pegou o sanduíche, deu uma dentada e aí viu que o olho do Tuca tinha também mordido o pão. A boca do Rodrigo foi mastigando, o olho do Tuca mastigou junto. A boca deu outra dentada, o olho mordeu também. A boca foi parando de mastigar. O olho do Tuca foi ver o que tinha acontecido. Deu de cara com o olho do Rodrigo. Se assustou. Voltou correndo para o caderno. De repente, o Rodrigo fez um ar distraído e estendeu o sanduíche. Quer? O Tuca ficou sem saber o que respondia. Acabou fazendo que sim. Pegou o sanduíche com as duas mãos. Olhou para o pão, cravou o dente. Pode comer ele todo, o Rodrigo falou. E foi só acabar de falar que o sanduíche já tinha até sumido. O Rodrigo saiu da classe sem dizer nada. Voltou com mais 2 sanduíches. Deu um pro Tuca. Se olharam, comeram quietos. E pela primeira vez que o Tuca falou com um colega. Nossa, nunca vi tanta manteiga e tanto queijo num pão só. Começaram a conversar. Primeiro de idade, Rodrigo tinha 11 e o Tuca já ia fazer a 14. O Rodrigo olhou espantado para ele. É mesmo? Não pareço, não? Bom, e o Rodrigo olhou para o pão. O Tuca era tão miudinho que ele até tinha pensado que os dois eram da mesma idade. E aí falaram sobre estudo. Sabe que eu era o primeiro lá na minha escola? Outra vez o Rodrigo se espantou. Naqueles primeiros dias de aula, já tinha dado para ver que o Tuca estava sempre por fora do assunto. Foi por isso que eu ganhei a bolsa de estudo para aqui. O Rodrigo só disse, O Tuca meio que riu. Escola de rico, feito a gente diz. Suspirou. O sanduíche tinha acabado. Mas sabe, eu não sei como é que vai ser. O quê? Acho que eu não vou aguentar a barra. O estudo aqui é mais adiantado, é diferente. Sei lá, eu só sei que não tá dando. E o pior é isso aqui.
olhou para o caderno e espichou um queixo desanimado. A tal matemática. Você não fez o trabalho que a gente tem que fazer? Tuca: de que jeito? Então, o que aconteceu? O Rodrigo, que sempre estudou nessa escola mais avançada, né, com um estudo mais avançado, começou a dar aula, a ensinar o Tuca, a ser o professor do Tuca, nas horas vagas. Conversa vai, conversa vem, Tuca ensinando o Rodrigo, ensinando o Tuca a matemática. O Tuca se encoraja para fazer um convite para o Rodrigo. Bora ver? Você gosta de pipoca? O quê? O Tuca cochichou mais alto. Você gosta de pipoca? Estavam no meio da aula de português. O Rodrigo fez que sim. Todo sábado, a minha irmã faz pipoca. O Rodrigo fez cara de que, é? E depois de um tempo, o Tuca acabou a frase. Mas pipoca só é bom na hora. Concordo. O quê? Pipoca só é bom na hora que faz. É. O Tuca ficou quieto, mas depois continuou. Se não fosse, eu até trazia pra gente comer aqui na escola mesmo. E a aula estava no fim quando ele acabou de pensar no assunto. O Rodrigo fez que sim. Pensar no assunto. Quer ir comer pipoca lá em casa no sábado? O Tuca perguntou para o Rodrigo. O Rodrigo fez que sim. Naquele dia, quando os dois se despediram, o Tuca resolveu o seguinte: no sábado, eu venho te encontrar aqui embaixo. Você não vai saber subir o morro sozinho. É que eu moro lá no alto, sabe? Então, você se encontra comigo na minha casa, o Rodrigo. Então, você vai se encontrar comigo na minha casa, a gente almoça e depois vai comer a pipoca. O Tuca não respondeu logo, ficou olhando para o tênis, depois perguntou devagar: almoçar na sua casa? Se olharam. Então tá. E foi assim. No sábado, ao meio-dia, o Tuca estava chegando na casa do Rodrigo. Ele nunca tinha pisado num edifício daqueles. Tinha porteiro, tapete, espelho para tudo que é lado, elevador subindo macio, a empregada abrindo a porta para ele entrar. Ele entrou. E quando viu o tamanho da sala e quando entrou no quarto que o Rodrigo tinha, só um para ele. O Rodrigo tinha um quarto só para ele, com TV, aparelho de som, armário em toda a parede. Uma porta estava aberta. Nossa, quanta roupa lá dentro. E quando o Rodrigo perguntou: tá com sede? Tô. E foram na geladeira. Que é isso? Que cozinha tão grande, que cozinheira de uniforme, monte de comida lá dentro da geladeira. E quando o Rodrigo encheu o copo de suco de laranja, toma, o olho do Tuca ficou feito hipnotizado pelo lá dentro da geladeira. Quando a porta da geladeira se fechou, o Tuca achou que o Rodrigo não ia achar uma ideia tão formidável assim, subir uma favela todinha para ir comer pipoca lá em cima. Foi nessa hora que o rabo do olho do Tuca viu os bifes que a cozinheira estava temperando. Era impressão? Ou era bife feito bife lá da esquina, que ele ficava olhando naquele restaurante lá da esquina? O olho todo virou pro bife e o Tuca foi se esquecendo da vida. O almoço. Foi só o Tuca sentar para almoçar
que o olho não teve mais sossego. Pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, querendo ver disfarçado o garfo que o pai do Rodrigo pegava, o jeito que o Rodrigo dava no guardanapo, o que é que a mãe do Rodrigo fazia com o pratinho do lado, e mais as 2 facas, e mais os 3 garfos, e mais a colher, e nossa, que monte de coisa em cima daquela mesa, e o olho pra cá, pra lá, na aflição de copiar. A empregada serviu uma tigelinha para cada um. O Tuca viu todo mundo começando a comer. Será que o almoço era só aquilo? Olhou de rabo de olho para a mãe do Rodrigo. Ela estava botando um tiquinho de manteiga no pão. O Tuca foi ficando hipnotizado. Outra vez. A mão dela tinha um anel em cada dedo. A mãe do Rodrigo viu que o olho do Tuca não largava a mão dela. Quis se livrar assim e perguntou: você também é que nem o Rodrigo, filho único? O Tuca acordou. Você também é filho único? Não, eu tenho 10 irmãos. A mãe do Rodrigo se engasgou. 10? O Tuca fez que sim. Que coisa mais gostosa era aquela da tigela? E o seu pai, o que ele faz? A mãe do Rodrigo perguntou. O Tuca sentiu a testa suando. Em vez de responder, esvaziou a tigelinha. A empregada levou as tigelas e trouxe o resto da comida. Botou tudo na frente da mãe do Rodrigo. A mãe do Rodrigo ia servindo e a empregada ia distribuindo os pratos. O Tuca ficou olhando para o enorme bife que tinha chegado na frente dele. Enxugou a testa com a mão. Enxugou a mão no guardanapo. Meio que tomou fôlego, pegou o garfo e espetou no bife. Ah, que coisa mais linda! Tanta força para quê? O garfo tinha se enterrado macio que só vendo. E o Tuca, entusiasmado, pegou a faca para cortar o bife do mesmo jeito que o irmão dele mais velho, que é carpinteiro, pegava o serrote para cortar madeira. Atacou. O bife não aguentou, escorregou para fora do prato. Deslizou pela toalha, levando de companhia um ovo frito, 2 rodelas de beterraba e um monte de grão de arroz. Foi tudo se estatelar no tapete, que era bege bem clarinho. Ai, o Tuca gemeu, e mais que depressa levantou para catar o almoço do chão. Deixa, a mãe do Rodrigo mandou e tocou o sininho. A empregada veio. Primeiro disse "xi", depois perguntou: não é melhor botar um pouco de talco aqui no tapete para chupar a gordura? É melhor sim. A empregada saiu correndo. E vê se dá para fazer outro bife para o menino, falou a mãe. Não precisa não, por favor, o Tuca pediu. Me dá aqui o seu prato. A mãe do Rodrigo estendeu a mão. O Tuca ficou olhando outra vez para os anéis. A fome tinha até sumido depois do susto. E tinha aparecido uma vontade danada de fazer que nem a fome e sumir junto. O pai do Rodrigo resolveu puxar a conversa. O Rodrigo contou que você ganhou uma bolsa do governo. O Tuca fez que sim. Você teve sorte, meu rapaz. Aquela escola custa uma nota. O Tuca fez que sim. Como bolsista, você não tem que pagar nada?
O Tuca fez que não. E livro, caderno, todo o material, eles te dão também? O Tuca fez que sim. Tudo, o Tuca fez que sim. Mas que sorte! A empregada voltou com uma lata de talco e uma escova. Despejou o talco no tapete. A sala ficou perfumada, perfumada. Boto mais? A mãe do Rodrigo levantou. Será que é preciso? Examinou o tapete. Nenhuma manchinha. A empregada passou. Ainda tem mancha, sim, senhora. Posso botar mais? Mas dizem que tapete não gosta de talco demais. Virou para o pai do Rodrigo. O que você acha, meu bem? O quê? Boto ou não boto talco? O pai do Rodrigo levantou para examinar o tapete. Olha, olha, saiu tudo. A empregada falou e escovou mais um pouco. Pode botar mais um bocadinho, o pai do Rodrigo mandou. E quando a empregada virou a lata, a tampa de furinho caiu e o talco todo se despencou no chão. Saiu até nuvem de talco voando pela sala. Xiii! O Rodrigo levantou depressa. Vai buscar o aspirador, a mãe do Rodrigo mandou. A empregada saiu correndo, o pai do Rodrigo se abaixou, escova aqui, escova ali, e deu a escova para a mãe. O Rodrigo apontou com o pé. Aqui é que tem um monte, ó. Ah, coitado do meu tapete, é talco demais. Ele vai ficar manchado, aposto. A empregada voltou correndo com o aspirador, ligou, passa aqui, aqui ó, não, primeiro aqui. O Tuca e a mesa de almoço se olharam, feito que se despedindo. O guardanapo enxugou um suor que pingava da testa. A cadeira foi para trás para deixar o Tuca levantar, e de pé olhou no tapete. O Tuca ficou vendo o aspirador funcionar. Depois desse almoço, onde o Tuca não conseguiu apreciar o bife, onde tudo foi para aquele tapete manchado, esse almoço desastroso não deu certo. Tuca e Rodrigo foram comer a pipoca. Subiram o morro, subiram. Passaram por lugares que para o Tuca era comum. Rodrigo não sabia, nunca tinha visto. Nunca tinha ido a lugares como aquele. Alguns lugares tinham cheiro de lixo. Tinha muito cheiro de lixo, tinha muito lixo espalhado. E aconteceu uma situação complicadinha com o Tuca e com o Rodrigo. E então eu vou contar para vocês quando eles voltaram do morro, né? Quando eles estão descendo o morro. Tinha uma lama, uma espécie de uma lama, e era fedida. E então, o que aconteceu? O Rodrigo deu para trás. O Tuca não largou o Rodrigo. Puxou ele de volta. O Rodrigo outra vez conseguiu se esquivar, mas o Tuca foi puxando ele de novo. E quando sentiu os pés se encharcando, se atirou no lameiro, levando o Rodrigo junto. Aí largou. O Rodrigo levantou num pulo,
Não precisava tanta pressa, ele já estava imundo, pingando a lixo. O Tuca levantou devagar e, de cabeça baixa, foi subindo o morro de volta para casa. Tuca e Guilherme, depois desse incidente, chegaram a pensar que não iam voltar a ser amigos. Ficaram tristes. Queriam muito se aproximar, mas como que eles iam se aproximar? Na cabeça do Tuca, o Rodrigo era muito rico. Tinha uma casa que era um perfume de talco, a casa toda era aquele perfume de talco. O Tuca morava na favela. Era sujo, não era aquele ar de talco. Como era que eles poderiam ser amigos? Era muita diferença, eram mundos muito diferentes. A família do Tuca era de um jeito, a família do Rodrigo era enorme, era muito grande, era de outro jeito. Eram pessoas que tinham que batalhar para ter o pão de cada dia. Então, as duas crianças chegaram a pensar que não teria como ser amigos. Mas o que aconteceu? Vamos continuar. Antes de voltar específico para o Tuca e para o Rodrigo, a gente vai ler mais uma cartinha do Rodrigo para aquele amiguinho lá do Rio Grande do Sul, onde ele desabafava. Carta de amigo. Guilherme, depois que você foi morar aí no Rio Grande do Sul, eu fiquei sabendo que é uma coisa muito chata a gente viver sem um maior amigo. Mas aí apareceu o Tuca e sentou no mesmo lugar que você sentava. E foi por causa dele que eu fiquei sabendo que eu quero ser professor. E a gente ficou amigo, e ele não tem pai nem ninguém para ser transferido lá para o sul. Eu comecei então a achar que a nossa amizade ia durar, mas não durou. Hoje a gente brigou. E o pior é que eu não entendi por quê. Foi lá na favela onde ele mora. Eu tive que descer aquele morro todinho, assim sem entender. Sem entender por que o Tuca de repente ficou com tanta raiva. Sem entender por que aquele mundo de gente não pode viver feito a gente. E tem que viver lá na favela do jeito que eles vivem. Sem entender por que com tanto colega na classe foi logo acontecer de eu ficar tão amigo do Tuca. E aí se acabou. Não fiquei mais numa boa. Para ser franco, eu fiquei numa pior. Achei que só você ia me entender. Por isso que estou te escrevendo. Mas já estou começando a achar que nem você vai compreender. Paciência, eu vou mandar essa carta a si mesmo. Será que Tuca e Rodrigo voltaram a se entender? Na segunda-feira, o Tuca não apareceu na escola. Na terça também não. Na quarta ele entrou na classe de olho procurando o olho do Rodrigo. Mas o olho do Rodrigo acabou se escondendo. Então na quinta, o Tuca achou melhor fingir que não tinha visto o Rodrigo na classe. E na sexta, o Rodrigo resolveu que só o Tuca não via ele. Porque se o Tuca não via ele, por que ele ia ver o Tuca? Passou o sábado, passou o domingo. Na segunda-feira,
o Tuca resolveu que ia falar com o Rodrigo, de qualquer maneira. Ele tinha que explicar que não sabia por que tinha empurrado o Rodrigo no lameiro. No recreio, o Tuca foi chegando para perto do Rodrigo e quando já ia falando com ele, o Rodrigo deu as costas. Tinha ou não... O Rodrigo deu as costas. O Tuca ficou cismado. Tinha sido de propósito? Tinha ou não tinha? Acabou achando que tinha. E voltou quieto para a classe, mas na terça-feira ele achou que besteira. É claro que não foi de propósito. Então, ele ia falar com o Rodrigo de qualquer jeito. Ficou esperando a campainha tocar, esperou tão forte que chegou a suar. E quando a campainha tocou, ele levantou num pulo de susto. Justo quando o Rodrigo ia passando, deram um maior esbarrão. Cara, me desculpa, foi sem querer. O Rodrigo achou que o Tuca estava se desculpando pelo banho de lama. Ficou pensando o que ia dizer. Quem sabe ele dizia para o Tuca que não tinha entendido nada daquela história, mas acabou falando, esquece, esquece. O Tuca estava de fala trancada, foi ficando chateado. Tantas vezes ele tinha se explicado, pensando, e agora ficava assim, sem dizer nada. O Rodrigo se abaixou, fingiu que estava amarrando o sapato. Quando, no fim, a fala destrancou, o Tuca perguntou: "Você acha que vai chover?" O Rodrigo olhou para a janela, fez cara de que não sabia e ficou amarrando o outro sapato. O Tuca meio que suspirou. "Rodrigo, você sabe pescar?" O Rodrigo levantou. "Bom, às vezes eu ia lá no arpoador pescar com um amigo meu, o Guilherme." Encolheu o ombro, mas ele mudou para o Rio Grande do Sul. O Tuca ficou quieto. Depois de um tempo, o Rodrigo acabou confessando: "Eu nunca peguei um peixe, eu nunca peguei peixe nenhum." "Ah, não?" "Não." Aí, o Tuca contou: "Eu aprendi a pescar com um cara lá do morro que saca muito de peixe." "Ah, é?" "Ele foi pescador, sabe? Mas agora ele já tá meio velho. A gente é um bocado amigo." Esse negócio de pescaria tem uma porção de macetes, Rodrigo." O Rodrigo não disse nada, então o Tuca falou: "Você querendo, eu até te ensino. Bom, será que no sábado vai chover?" O Rodrigo olhou para a janela, fez cara de que não sabia e o Tuca foi e arriscou: "Se não chover, a gente podia combinar de pescar." O dia. Gente, estamos caminhando para o final e vejam, o bilhete já não foi uma carta, já foi um bilhete que o Tuca escreveu para o Guilherme, aquele amigo lá do sul. "Alô, Guilherme, tudo bem por aí? Hoje aconteceu um negócio sensacional. Peguei um peixe. Um abracíssimo do Rodrigo. P.S. Pós-escrito. O Tuca tá me ensinando um bolão de macetes de pescaria. E a gente já combinou que todo sábado vai pescar, com chuva ou sem chuva."